dia a todos, está no ar o programa Passe de Primeira. Hoje recebemos em nossos estúdios Salvino Gomes. Salvino é carioca da gema e pernambucano por adoção, jornalista formado na Universidade Federal de Pernambuco, também é comentarista esportivo. Já passou por rádios como Universitária AM, Rádio Jornal, Extinta Cidade, Olinda e Mix FM, e por canais de televisão como a TV Universitária, Rede Estação, Jornal e Esporte Interativo. É mestre de cerimônias em eventos empresariais e esportivos e ainda acumula a função de gerente regional de comunicação do metrô Recife. Salvino é casado com dona Leônia Maria, pai de Renan e Henry. Hoje vamos conversar com ele sobre a evolução do jornalismo esportivo e conhecer um pouco mais de sua carreira profissional. Bom dia, Salvino, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui em nosso programa Passe de Primeira. O prazer é todo meu, Trajano, a gente falar de futebol, falar do que eu trabalho na área esportiva, falar também um pouco da carreira, é muito legal, porque inclusive é um momento que a gente pode dividir conhecimento, né? Questionar, ver a evolução. É muito boa essa pauta, eu gostei muito de como você já vinha tocando aí a questão da evolução do jornalismo esportivo e do jornalismo de uma maneira geral. Tem pontos positivos, mas para mim também tem alguns pontos que são altamente negativos. Vamos lá. Como surgiu na tua vida, Salvino, o jornalismo? Fala pra gente aí o que te levou a optar pelo segmento do jornalismo esportivo. Olha, é engraçado, primeiro pelo jornalismo, tá? Eu era estudante de engenharia, né? Fazia engenharia, tinha feito já um curso de eletrônica especial na extinta Escola Técnica, hoje IFPE, né, que chamam, e fui para Paraíba. E lá na Paraíba eu conheci um camarada que eu sempre que eu tenho oportunidade eu tenho que falar nele, é o Everaldo Ricardo, um jornalista muito famoso lá na Paraíba. E lá eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio. As pessoas diziam que eu tinha uma voz boa quando eu atendia um telefone e sempre brincavam comigo, mas eu porque nunca tentou trabalhar em comunicação, eu nunca levei isso a sério. E lá na Paraíba acabei conhecendo esse cara e a primeira vez que entrei no estúdio, eu digo, rapaz, ele me colocou no ar sem querer e eu fiquei maravilhado com aquilo. Aí Bebeu da água, né? Bebi da água, é verdade. E aí larguei e comecei a fazer vestibular para a área de comunicação. E aí depois tive um outro grande guru, que eu não posso também deixar de falar, que é o jornalista José Bezerra, que hoje trabalha na Rádio Globo, comentarista esportivo, que me deu o primeiro microfone, que como você falou aí, mostrando esse meu currículo, na Rádio Universitária AM, né? Conversei com ele faltando 10 minutos para o programa entrar no ar, não sabia, ele entrou, abriu, acendeu aquela luzinha, ele já me colocou para falar no ar. Ele disse que com 5 minutos de conversa sabia que eu tinha talento, assim disse ele, né? Aí a gente entrou no ar, ele me deu uma notícia de um jornal para ler, eu me lembro muito bem, né? E a equipe era muito boa, era formada por mim. Quantos anos, Salvino? Da minha turma eu sempre fui o mais velho, eu sempre costumo falar assim, a minha turma da universidade, eu era o vovô da turma e muita gente dizia que eu não ia chegar porque estava muito velho. E aí eu sempre dou essa explicação, sempre acredito no seu potencial. Então, desde quando eu entrei no curso de comunicação, larguei engenharia, larguei eletrônica, larguei tudo. Então, aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, tinha muita gente boa também na equipe da Rádio Universitária. Vou até dizer algumas, vocês conhecem do Brasil todo, a Michelle Loreto, que é aquela garota do tempo da Globo, que agora faz aquele programa esportivo, de saúde, né? Não sei o nome, que eu sempre ela é pernambucana. A Kelly Santana, que é o produtor da Transamérica, que trabalhou na Rádio Jornal, né? Também trabalhei com Valesca Andrade, que hoje também era da Rádio Universitária, todos eram da equipe do Zé Bezerra, que hoje ela tem aquele programa Metrópolis na TV Nova Nordeste. E o grande mestre para mim foi o Zé Bezerra, que abriu as portas e me deu muito espaço. Ele acreditava no meu talento e aí a gente foi trabalhando e crescendo. Daí da Rádio Universitária veio toda essa história que você falou aí, né? E tive a honra também de fazer grandes eventos, né? Fiz para mim um evento que me marcou muito, a Liga Mundial de Vôlei, que teve aqui em Pernambuco. E o José Bezerra me colocou para fazer transmissão ao vivo de rádio pelo telefone, né? E aí a gente foi transmitindo e depois uma grande honra que foi fazer os jogos do Santa Cruz na Série C com uma matéria de uma página da Placar, onde a modesta TV Universitária teve a ousadia de enfrentar a Globo e bater a Globo, né? A Globo ficou com 4 pontos no Ibope, a gente dava 19, 20 pontos. Quando a Globo não transmitiu os jogos daqui, aí a Globo resolveu enfrentar a gente colocando os jogos do esporte. Mesmo assim, a gente também bateu a Globo, né, fazendo jogos do Santa na Série C. Por isso que criou-se aquela rivalidade, que o do Santa é maior do que a do esporte. Veio muito naquela época e foi um grande sucesso, com uma equipe modesta e que a gente pôde crer é que o nordestino gostava de futebol. E aí eu participei de um outro projeto, que é esse que eu amo de paixão, que é trabalhar no esporte interativo, que também está se opondo aí às organizações Globo transmitindo a Copa do Nordeste, Champions League, né, e hoje está virando uma potência esportiva no Brasil. Salvino, pegando a tua deixa da questão da tua formação acadêmica, para você, qual foi a tua maior dificuldade na academia, no curso de jornalismo?
Olha, para mim, eu elenco uma coisa que é fundamental, que eu acho que as universidades estão faltando, e aqui eu estou vendo que vocês estão tocando um projeto. É a prática. Sem a prática, você não vai para lugar nenhum. Porque, na verdade, a universidade te dá muito embasamento teórico, muita teoria, que é importante, claro, para o teu cabedal de conhecimento, né? Você não pode pegar um microfone e falar na televisão e no rádio sem, né, nós vamos, nós ir, a gente vai, a gente vamos. Então, é fundamental a gente ter, né, o conhecimento e o cabedal filosófico que a universidade, né, a ética que a universidade te mostra, a tentar procurar neutralidade, que é muito difícil no nosso meio. A gente está vendo aí vários embates, aí a gente abre mais o leque. Infelizmente, a notícia tem sempre um lado que as pessoas têm para trabalhar. Mas, na verdade, isso é muito complicado, porque a gente precisa ter muita responsabilidade quando pega o microfone. Eu aprendi isso lá na minha prática. Eu acho que misturar teoria com prática é fundamental. E eu comecei a fazer isso logo no 4º período do curso de comunicação na Universidade Federal. Deixa eu pegar o gancho, falasse de ética, essa questão do cuidado com as informações. Como é que o jornalista esportivo ele tem que lidar, como ele deve lidar com a ética? Olha, para mim é fundamental. Eu acho que o carinho e o respeito que eu tenho pela notícia e pelo informante, como também pelo público, são tratados no mesmo nível de conhecimento. Eu não tenho, né, para o clube A, clube B, eu trato do mesmo jeito que eu trato o esporte, eu trato o Santa, eu trato o Náutico, e agora, como o meu leque aumentou muito, eu trato o Motoclube, trato o Sampaio Corrêa, trato o Bahia, trato o Vitória, porque hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior, né? Hoje eu sou representante nordestino, né, na Crônica Esportiva Nacional, então eu tenho que estar sempre antenado para isso. E sempre tentar ouvir sempre todos os lados da história. Dizem que a história tem 2 lados. Para mim, eu desconverso isso. Para mim, a história tem vários lados. E depende de como você vai conduzir a perspectiva e você analisar também como ela vai ser recebida pelo teu receptor, né? Toda comunicação tem o emissor, o emissário e o receptor. Então, na verdade, você está fazendo essa emissão. Já partindo pela parte prática dentro do jornalismo esportivo, acabamos de ver a Copa do Mundo no Brasil. Eu quero ouvir a tua avaliação da cobertura jornalística do esporte na Copa e se estamos preparados, Salvino, para a cobertura agora da Olimpíada e da Paralimpíadas. Olha, eu achei que a gente trabalhou muito bem na Copa do Mundo, né? O Brasil já é hoje, para mim, um dos grandes países nessa questão da comunicação, principalmente da comunicação esportiva. Temos grandes emissoras, grandes profissionais, e a gente conseguiu trabalhar bem, mesmo com todo o aparato que cerca os jogos da FIFA. Eles blindam muito, eles tentam realmente separar muito o jornalista do entrevistado, que é o jogador, o técnico, né? Porque é uma competição realmente de alto nível e alto rendimento. Mas eu acho que a gente se deu muito bem. Eu acho que o Brasil deu uma grande prova da cobertura, da competência, né? E tudo funcionou de maneira correta nessa Copa do Mundo. Eu acho que essa foi a grande Copa da comunicação. A gente conseguiu, inclusive, quebrar alguns paradigmas, já que o esporte na visão europeia é um pouco diferente. Tem muita barreira e a gente, como é mais sul-americano, como a gente tem mais sangue, né, sangue nos olhos, como a gente costuma dizer, funcionou bem. Salvino, a gente está para ir para o intervalo, mas eu quero fazer a última pergunta para você, me responda no retorno. O Brasil é o país do futebol, milhões, né, de técnicos que estão aí na rede social, interagindo, participando, dando a sua opinião. Como é que você faz para ter um comentário abalizado, essa questão da precisão da informação, da veracidade? Como você faz para ter esse comentário abalizado, ao mesmo tempo simples, que passe assim, um conteúdo correto? Olha, na verdade, eu criei uma linguagem mais próxima do torcedor. Eu acho que é por isso que a gente tem um sucesso muito legal na carreira, né? Porque eu consigo traduzir para as meninas que não gostam de futebol, para as pessoas mais idosas que gostam de futebol. Eu tento mesclar a informação, a qualidade da informação com a linguagem mais jovial. Eu brinco muito na Rádio Mix mesmo, eu posso falar aqui, né? Na Rádio Mix eu faço um programa que uma menina de 10 anos já entende o que eu estou falando. Eu não vou muito no linguajar técnico, eu vou mais no linguajar popular. Eu acho que é isso que fez com que a gente conseguisse quebrar uma barreira, que é muito difícil entrar também na imprensa esportiva e conseguir relativamente um bom sucesso, um sucesso relativo como eu tenho hoje, mas é porque a gente foi criando uma nova maneira de se comunicar e alguns empresários da área de comunicação acabaram vendo esse nicho e eu consegui ter esse espaço, porque se eu fosse hoje no rádio tradicional, como era feito há 30 anos atrás, eu acho que eu não teria esse espaço, porque a minha maneira de falar futebol é uma maneira de falar, eu acredito, e as pessoas me dizem na rua, que é diferente. Valeu, Salvino. Vamos para um breve intervalo. O Passe de Primeira volta já.
volta ao programa Passe de Primeira, estamos aqui com Salvino Gomes, conhecendo um pouco de sua carreira profissional e falando sobre a evolução do jornalismo esportivo. Salvino, quero voltar um pouco para a terra, para Pernambuco, né? Você carioca de nascimento. Mas eu estou aqui há mais de 30 anos. Pernambucano adotado, né? Falta só agora, eu vou brigar aí para ganhar um título da Assembleia. Já ganhei um voto de aplauso, mas eu queria ganhar já o título de cidadão pernambucano. Eu acho que eu vou ganhar primeiro de Caucaia, caucaiense, lá no Ceará, porque o carinho da cidade com a gente e com o nosso trabalho é sensacional. Dá muita satisfação, né? Salvino, dá sim. Falando um pouco daqui do time de Pernambuco, como você observa a projeção deles dentro do cenário nacional? Olha, eu achei importante, né, a gente ter mais um time na Série A, que foi depois de longos e tenebrosos 10 anos. E, na verdade, eu fui um dos jornalistas esportivos que mais acompanhou o Santa Cruz, né? Fazendo essa evolução e mostrando também a evolução do time. A involução, quer dizer, é o time sair da Série A para B, da B para C, da C para D. E a gente conseguiu aquele projeto que eu já falei logo na abertura, inovador, de ter uma matéria de 1,5 páginas na Placar, onde o título era assim, jogos de terceira e audiência de primeira, né? E batendo contra a Toda Poderosa. E foi uma briga que foi realmente ferrenha e com muita coisa pesada nos bastidores. Assim, a gente não pode falar muito não, porque é uma Toda Poderosa, mas o clima pesou mesmo. Eu imagino. Né? E eu queria, inclusive, aproveitar aqui esse momento e agradecer também aos cronistas esportivos de Pernambuco, porque naquela época, né, como o Santa não tinha nenhuma emissora para transmitir, a gente conseguiu, né, com o empreendedorismo de algumas pessoas, eu não posso deixar de falar aqui também, né, da Kaline Bradley, né, que fazia o programa Show de Bola comigo lá na TV Universitária, né, do famoso Luiz Felipe, que é o pai gay, que é o plantonista da Globo, que também fez história com a gente fazendo aquele projeto, né, do Fernando Pinto, que era o cara que bancava o projeto de transmitir os jogos do Santa Cruz na Série C, e eu acho que ali foi aquele famoso o embrião, né? Aquela coisa de mostrar que o nordestino tem um time para torcer e que se colocar o jogo na televisão tem público, tem torcedor, tem gente que vai assistir o jogo, e a gente provou isso, né? Ao bater a maior emissora, a terceira maior do mundo e a maior disparada do Brasil, e bater ela fazendo futebol. Né? Nem o saudoso Luciano do Vale conseguiu bater a Globo, chegou a empatar, mas a gente conseguiu bater numa TV estatal, que era a TV Universitária, num projeto audacioso e que morreu por asfixia, porque a Toda Poderosa bloqueou, essa é a verdade. Vou falar um pouco dos bastidores, que eu não tenho medo de nada. E eles bloquearam, né, as agências de publicidade. Nenhuma agência que tinha contrato com a Toda Poderosa comprasse o jogo. Então a gente conseguia vender. Era Santa Cruz e Potiguar, do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. Aí a gente vendia todas as cotas para a cidade de Mossoró, para o estado do Rio Grande do Norte, e não vendia para nenhuma, e mesmo eles com o Ibope na mão, sabendo que a gente tinha a maior audiência do estado, batendo com 3 vezes a Globo, e eles não deixaram, né, com a força do mercado, que eles devem ter dito, se vocês assinarem com eles, vocês também não transmitem, não tem propaganda aqui. E aí, é lamentável que a gente era uma ilha, né, cercado de tubarões por todos os lados, né, todo mundo querendo engolir a gente. Mas aí eu tenho que falar também da solidariedade. Olha, é um momento também de a gente reconhecer, todas as rádios falavam nas suas transmissões que a gente ia fazer, e até teve o último jogo, que foi aquele jogo que seria no horário de uma novela global, de 8h30 da noite, onde faltava meia hora para começar a partida, e eles compraram o Central, né? Com todo respeito ao presidente do Central, a gente pagava, porque você para transmitir tinha uma cota, você tem que dar para tanto para um time como para o outro, era uma cota irrisória, e aí ele deu 10 vezes o valor, o presidente do Central vetou quando estava tudo montado, né, e aí acabou com o nosso sonho, né, mas foi um sonho que virou depois pesadelo, porque depois de você tentar, né, já tinha contratado, uma transmissão de futebol não é caro, deslocar a equipe para Caruaru, e a gente tinha certeza que a gente ia bater uma novela assim da Globo, mesmo sendo das 8 da noite. Porque todas as rádios pernambucanas compraram essa briga junto com a gente, né? Então, todas as emissoras fizeram isso. Salvino. Mas, infelizmente, a força do dinheiro e a força do capital falou mais forte, né? Salvino, o Salgueiro tem mostrado nos últimos anos que veio para ficar, né? Tá aí uma potência do sertão. É verdade, é verdade. Como tu avalia esse apoio da Federação Pernambucana, se existe um apoio? Como tu avalia essa posição do Salgueiro hoje no Campeonato Pernambucano? Eu acho que a solidificação do Salgueiro, primeiro, passa pela palavra e pelo nome do Clebel. A gente não pode deixar de falar
desse cara que é meio maluco, né? Assim como eu também, né? Porque de vez em quando fazer transmissão contra a Globo é complicado. E o Clebel entrou nesse nicho aí, que quem comanda o futebol pernambucano é Sport, Santa Cruz e Náutico, mas a gente também tem que sempre lembrar, né, que a Federação Pernambucana mas é uma grande parceria que o Clebel tem, né? Em alguns momentos até a federação adianta cotas, porque é complicado você fazer futebol na cidade pequena, onde o clube tem 300 torcedores como sócios, né, onde não coloca ninguém. Depois ele teve teve também o apoio governamental, que foi importante, que foi aquele programa Todos com a Nota, que conseguia dar a estabilidade financeira que uma equipe do interior precisava. E um trabalho realmente muito sério e competente. Tem o Carlos também, que é um dos caras que trabalha com a questão futebolística lá do Salgueiro, e o trabalho espetacular do Sérgio China, um cara daqui da terra, está praticamente há 3 anos lá em Salgueiro fazendo esse trabalho, um trabalho de abnegados. Você tem uma ideia, a folha de Salgueiro corresponde ao salário de um jogador só do esporte, né? Então, 150 mil é a folha do Salgueiro e é um trabalho que o time nos últimos anos, todo ano, um grande fica de fora. Só o Sport que não ficou de fora ainda. Mas ele já tirou o Náutico e o Santa Cruz. Por mais de uma vez, é um trabalho louvável, não. É espetacular. Eu acho que é a grande revolução. Eu sempre, quando encontro com o Clebel, eu teço meus elogios ao trabalho dele, que é realmente espetacular. Não tem outra palavra para definir isso, não. O time chegou até a Série B do Brasileiro. Salvino, como o jornalismo esportivo era tratado no início da tua carreira e como você observa ele hoje? Como ele é tratado hoje? Eu acho que hoje ficou mais profissional, mas também com a questão do profissionalismo veio uma coisa muito ruim. Para mim, que comecei no jornalismo quando eu era ainda não tão embarreirado, esses embarreiramentos, né? A gente tem muita dificuldade hoje de chegar a um jogador, tem a dificuldade hoje também de chegar a alguns dirigentes, né? E eu acho que, inclusive, até os próprios colegas que estavam do lado de cá, porque, na verdade, eu trabalho dos dois lados do balcão, né? Eu tanto forneço notícia como gerente de comunicação do metrô, como também estou do lado de cá pescando notícia, né? Pescando informação, essa é a verdade. Mas eu sinto que esse profissionalismo complicou muito. Primeiro, né, é importante o profissionalismo? Mas eu acho que o embarreiramento deixa também o futebol muito metódico, muito repetitivo. Fica pobre? Fica pobre, porque antigamente você escolhia o jogador que você poderia entrevistar. Hoje não. De repente, o jogador que está em foco é o Salvino Gomes. E aí todo mundo vai e entrevista o Paulo Roberto. Por que o Paulo Roberto não o Salvino Gomes? Estou fazendo uma visão hipotética aqui. Claro. E aí o Salvino Gomes é o artilheiro, é o cara que está... Mas aí alguém resolve blindar o cara porque ele não fala direito. Então eu acho que isso é ruim. Antigamente a gente tinha mais liberdade. Agora a assessoria escolhe 3 jogadores e são aqueles 3. E às vezes, quando o time está em crise, aí esconde algum jogador que pode dar alguma entrevista que polemiza. E a polêmica no futebol eu acho super salutar. Só não gosto da fofoca no futebol, que também existe, mas você... evitar a fofoca é praticamente impossível. Dentro dessa realidade, Salvino, dessa questão de privar o jornalista esportivo, ali o pessoal da imprensa e tal, como se deve lidar com isso? Como tu faz para lidar com esse jogo de cintura? Tem várias técnicas. Eu acho que o Sport Interativo conseguiu mudar muito, né? Na prática antiga, porque na verdade o Sport Interativo faz transmissão parecido com as rádios fazem. A gente faz o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo. A gente faz programa dentro do campo, né, como as rádios antigamente faziam, que hoje não fazem mais. Né, você tem uma ideia, o próximo jogo do esporte, a gente vai ter o programa que eu faço lá no Esporte Interativo, que é o jogo do esporte com o Botafogo. A gente vai começar a transmissão, o jogo começa às 9 da noite e de 4h15 da tarde a gente já está no estádio fazendo um programa lá dentro com personalidades. A gente mostra a chegada dos carros, dos ônibus trazendo os atletas, mostramos os vestiários. Então eu acho que a gente conseguiu cobrir essa falta de comunicação dos atletas, que são as grandes estrelas dos espetáculos futebolísticos, com informação... Essa interatividade do público. Interação, né? Porque, na verdade, o Sport Interativo é sucesso porque eu aprendi lá na primeira vez que eu fui participar, quando eu fui contratado pela primeira vez, há 3 anos atrás, parece que foi uma década, né? Mas fazem 3 anos, eles falaram para mim de multiplataforma. Eu não sabia o que era isso. E o Esporte Interativo realmente é a emissora que mais trabalha, né? Para você ter uma ideia, nós temos mais de 10 milhões de seguidores no Facebook. Muita nem gente. A Rede Globo, nenhuma emissora tem tanta gente seguindo um Facebook de um canal como tem o Esporte Interativo. Salvino, é visível há alguns anos a abertura de mais espaço para a mulher dentro da cobertura de esportes. Tu acha que isso demorou a acontecer? Demorou, sim. Eu inclusive, participei desse projeto inovador, como eu falei aqui no começo, né, que a Michele Loreto, a Valesca Andrade, a Kelly Santana,
né? Muitas meninas que passaram lá o Zé Bezerra no programa sempre tinha correspondentes de rádio, né? Mulheres, né? E abriu espaço. Eu acho que é muito importante isso. A mulherada sabe muito de futebol. Eu acho que a cada dia que passa o futebol ficou mais unissex e é muito, muito legal isso. Eu acho que a participação feminina é importantíssima, como é importante também na vida, né? Nós temos hoje, inclusive, mais mulheres do que homens, né? Então, na verdade, as mulheres estão chegando aí para dominar. E a gente tem que estar sempre bem ligado, sempre bem informado, porque senão elas engolem a gente da maneira geral mesmo, elas sabem muito. Salvino, estamos chegando no momento final do nosso programa. Chegou o momento de passe de primeira. E são perguntas rápidas e você tocando de primeira comigo. Vamos lá. Um ídolo no futebol, Salvino? Zico. Zico. Um referencial dentro do jornalismo esportivo? Armando Nogueira. Armando Nogueira. Um jogo memorável? Rapaz, um jogo que eu estava trabalhando. Sim. Foi o jogo que o Náutico venceu o Sport na Ilha do Retiro. Eu estava naquela transmissão onde o Lisca se pendurou naquele alambrado. Você lembra? Não sei se era. Sim, sim. E eu era o comentarista oficial daquele jogo, fazendo um jogo para todo o Brasil. E aí no jogo teve essa questão inusitada, né? E aí um momento também de orgulho para mim, porque eu estava representando o jornalismo esportivo com o lado do André Henning, um dos maiores narradores do Brasil, que faz final de Champions League. Então foi um momento inesquecível. E para quem estava no estádio também foi uma coisa de... uma maluquice do Lisca, que foi um sucesso incrível, saiu em todas as redes sociais. Verdade. E hoje, inclusive, a TV, até hoje, quando faz a chamada da Copa do Nordeste, mostra aquela imagem emblemática de um treinador pendurado num alambrado, feito um torcedor maluco, né? Mas muito legal. Vamos lá, um jogo para esquecer. Rapaz, Itália e Brasil. Como eu sou quarentão, Itália e Brasil em 82. Chorei que nem uma criança, quebrei o disco do Júnior, né? E que tinha voa, canarinho, vou, peguei o disco e joguei, voa, canarinho. E realmente foi um momento triste da minha vida. Nunca mais me esqueci desse jogo. Um time, Salvino? Um time, Flamengo. Modalidade esportiva? Voleibol. Eu sempre fui atleta de vôlei, cheguei até a seleção, então voleibol é meu esporte. Se eu fosse ganhar dinheiro de voleibol, eu ia morrer de fome, né? Mas voleibol é a minha vida, eu adoro voleibol. Família? É a base de tudo. Trabalho? Ah, cara, é amor. Você tem que amar o que você faz. Eu amo, eu acordo todo dia, agradeço a Deus, que eu ganho dinheiro para trabalhar fazendo o que eu amo. Então, eu acho que é importante a gente dizer sempre isso. Amar sempre a sua profissão. Um sonho? Cara, transmitir uma final de Copa do Mundo, né? Sendo comentarista, seria uma coisa incrível. Mas Deus já me deu para mim, eu acho que mais do que eu merecia. Essa é a verdade. Essa história mesmo aqui do fã-clube de Caucaia é um negócio que me emociona muito. Um pensamento, Salvino? Olha, nunca desista dos seus sonhos. Mesmo que todos digam que você não vai conseguir alcançá-lo. Se você tem condição de alcançar, você vai alcançar. E se você tiver força e determinação, você vai chegar lá. Salvino, que mensagem ou que conselho você daria para quem deseja trabalhar com comunicação, mas especificamente com jornalismo esportivo? Primeiro, ter ética. Eu acho que é fundamental você respeitar todo mundo do seu meio. Né? E também é muito importante você, que está começando agora, saber o que você quer. Quando eu entrei na universidade, quando eu larguei tudo de engenharia e entrei nesse meio, eu disse, eu vou ser jornalista esportivo ou vou ser jornalista policial. Num carnaval, eu fui jornalista policial pela TV Jornal e odiei. Então, naquele momento, eu digo, eu vou ser só jornalista esportivo. Eu estava, inclusive, fazendo estágio e fiz um carnaval para a Rádio Jornal e vi cadáveres e vi que achei que poderia fazer aquilo, mas vi que não era a minha praia. Então, faça aquilo que você tem certeza que você vai fazer muito bem. E essa história de tentar ser especialista em tudo, quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Então, se dedique a uma área, é essa área que você vai fazer, se abraça a ela que você vai chegar lá. Salvino, muito obrigado pela tua participação. Valeu. Foi um prazer ter você conosco aqui. E breve, com certeza, estaremos por aí no meio de comunicação, tratando de futebol e de outros assuntos muito importantes para a sociedade. Legal, Trajano. A gente está sempre à disposição. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso e levar para todo mundo do meio acadêmico o que a gente aprendeu, que pode também motivar essa rapaziada. Eu volto a dizer aqui, sempre acreditem nos seus sonhos. Eles podem ser realizados sim. Eu sou a prova viva disso. Está aí o conselho do experiente Salvino Gomes. Agradeço a todos pela audiência. A gente volta em breve com o nosso Passe de Primeira. Um abraço a todos.